doido como eu tive pouquíssimas referências em cada um desses lugares de mulheres, assim. Mas as que eu tinha, eu falava, nossa, foda, assim. Inclusive tem uma referência minha que é a Maresca, ela hoje é uma das maiores porta-vozes de compliance e risco nessa área de fintechs e ela foi uma grande mentora pra mim. E eu via ela e falava, cara, era tão diferente, assim, porque não era comum, que eu falava, eu quero ser uma pessoa que chega nesse lugar e depois que eu chegar nesse lugar eu quero conseguir promover outras pessoas. Pra mim, branding e growth, eles não estão em lados opostos, né? De fato, como você comentou, um impulsiona o outro. E acho que o branding, como eu comentei, ele me ensinou a entender quem é a marca e o que ela defende e como ela se diferencia, né? E o growth, ele me ensinou a testar essas mensagens, escalar o que funciona e conseguir transformar isso em aquisição, né? Em LTV, em resultado real. Aqui na Portão 3, por exemplo, a gente conecta isso o tempo todo. A gente entendeu que quando olha para branding, a gente não vende só um cartão, porque no final das contas o meu produto é um cartão integrado a uma plataforma, mas se a gente for para o posicionamento, a gente vende uma liberdade operacional para times que precisam gerir pagamentos corporativos. Então, antes de pensar, acho que em uma campanha, a gente entendeu que a marca precisava comunicar para ressoar com quem vive de escalar, por exemplo, que precisa de autonomia, que precisa de controle, que precisa de velocidade. E depois disso, vieram os testes de canais. Beleza, a gente entendeu o que a gente gera valor. Então, agora vamos testar os canais, né? Esse canal aqui é um canal que eu me comunico com essa pessoa que a gente entendeu que a gente gera valor. Porque não adianta, assim, no nosso caso, a gente tentou muitas vezes criar um produto e ir para o mercado vendê-lo. E aí, e já fizemos o contrário. Não tínhamos um produto, comunicamos e vendemos. E criamos o produto depois. Percebi uma coisa que a gente tinha um baita funil gigante, um monte de métrica global, submeta, farol de meta, acelerador de meta, 1 quilo de coisa. Quando chegava às reuniões de time, eu falava, e aí galera, qual é a meta? 200, 400, ninguém sabia, porque eram tantas metas que era uma coisa confusa. E quando a gente refinou tudo para uma única métrica, né, tipo uma métrica âncora, fez muita diferença. Esse é o podcast das pessoas e produtos que movimentam a minha, a sua, as nossas vidas. Hoje temos a honra de receber a Eduarda Camargo, mais conhecida como Duda. A Duda tem uma trajetória iniciada em branding e marketing e hoje atua como Chief Growth Officer, liderando estratégias de crescimento em empresas de tecnologia. Atualmente, a Duda está à frente da expansão da Portão 3, uma fintech que oferece cartões digitais ilimitados para a gestão de gastos em tráfego, e-commerce e outras operações digitais, especialmente para dropshippers e agências de marketing, com total controle em tempo real e sem bloqueios. O que o currículo da Duda não conta é que ela é apaixonada por astrologia, astronomia e adora ler e aprender sobre novas religiões com o principal objetivo de buscar formas de explicar o mundo. E uma coisa que move a Duda é a paixão por liderar, principalmente por liderar mulheres. Ela acredita que quando uma mulher ocupa um espaço e se sente segura para crescer, ela naturalmente puxa outras com ela. Duda, bem-vinda ao Pessoas e Produtos. Obrigada, Bruno. É um prazer estar aqui com você hoje. Acho que vai ser um papo super bacana. Legal, vamos nessa. Duda, eu sempre gosto de começar lá do início para trazer aqui a história das pessoas, né? A gente está muito acostumado a falar do profissional, do resultado de mercado, mas a gente sempre vem de algum lugar, né? Então eu te pergunto, conta pra gente sobre a sua infância, quais experiências ou pessoas contribuíram para mudar o seu olhar sobre comunicação, marca e crescimento? Legal. Bom, eu cresci em um ambiente extremamente criativo e uma curiosidade é que meus pais são designers, então desde pequena arte, estética e toda a parte de referência visual sempre fez parte da rotina da minha casa. Eu lembro pequenininha deles colocando rock nacional, MPB alta nos domingos e sempre me incentivavam a aprender sobre história da arte, sobre pintores, fotógrafos, política, jornalismo, enfim, tudo que envolve arte, né?
E meus pais são daqueles que sabem um pouco de tudo. É insuportável jogar perfil com eles, inclusive, porque eles sempre sabem todas as respostas. E criatividade nunca foi uma coisa extra, sempre foi uma coisa muito natural, assim. E eu lembro que meu pai, quando eu fiz, acho que 18 anos, ele me deu a minha primeira câmera. Era uma Canon T2i, para quem conhece um pouco de fotografia. E foi ali que a minha relação com comunicação começou a acontecer. Eu fiz um curso do Sebastião Salgado na época, para quem, enfim, conhece, um dos maiores fotógrafos do Brasil, né, que nos deixou esse ano. Que faleceu recentemente, inclusive, né? É uma perda muito significativa, assim, principalmente para mim, porque ele foi uma referência. Caramba. E meu primeiro estágio foi num clube grande no Rio de Janeiro, na verdade em Niterói, chamado Praia Clube. E eu comecei fotografando regatas e campeonatos esportivos. Eu adorava fotografar a parte dos campeonatos de vela. Confesso que não gostava muito dos campeonatos de bocha, mas eu entendi que era importante esse processo da gente fazer o que a gente gosta, mesclando com o que a gente precisa, né? E aí eu basicamente comecei a produzir a revista desse clube, cobrir os eventos, escrevia matérias, e foi aí que eu comecei a ter um pouco de entendimento sobre o que é comunicação. Mas assim, desde criança eu sempre gostei de brincar sozinha. Minha mãe me botava de castigo e eu ficava apresentando programas de TV na frente do espelho, e ela ficava possessa com isso. E basicamente eu sempre era aquela pessoa que me arrumava antes do despertador para ir para a escola, porque eu amava me comunicar, brincar e conhecer outras pessoas. E acho que uma coisa que eu sempre procurei também é me questionar, assim, desde criança eu ficava com aquela fumaça em cima da cabeça, e até hoje muitas pessoas olham pra mim e falam, você tá pensando, né? Eu falo, tô. E aí eu tô pensando em tudo, assim, por que essa madeira encaixou nessa madeira, por que as lojas mais caras no shopping ficam perto da escada rolante, por que aquela embalagem vende mais do que a outra, por que a gôndola é feita desse jeito. E acho que foi quase todas essas perguntas que me fizeram ter esse senso muito curioso, sabe, para comunicação e para entender um pouco mais das marcas, assim. Poxa, você já me Acho que foi despertou uma série de curiosidades. Já na primeira pergunta eu vou ter que te perguntar. Não, primeiro, não uma pergunta, um comentário. Falou de vela. Vela é um esporte muito estético, lindíssimo, né? Para fotografar é muito bonito, né? Sim, exato. Remo também. Com certeza. E difícil também. Difícil captar ali um momento correto, né, do clique. Os seus pais, você comentou que eles eram ou são designers. De que área especificamente? Design de produto? Alguma indústria específica? Sim, o meu pai, na verdade, ele é professor, ele é formado em semiótica e semiologia. Então, basicamente, é um cara que entende tudo de símbolos, placas, fontes. Assim, se você ficar conversando com ele, ele te explica toda a história da tipografia do Brasil, enfim, um cara entende muito, assim, ele se especializou nisso. Então, deu aulas em universidades, fez alguns projetos de sinalização, e a minha mãe era aluna dele. Ah, entendi. Mas ela seguiu uma carreira mais de design de interiores, e hoje ela acaba flertando ali com arquitetura, urbanismo, e um pouco de design de interiores também, vitrine, etc. Legal. Bom, pegando esse gancho histórico e o começo da sua carreira, né? Você iniciou a sua carreira em branding e marketing. E em algum momento você migrou, né? Mais para de growth, negócios. O que te levou a fazer essa transição e foi natural para você? Você encontrou muitas barreiras ou não? Cara, eu comecei com branding, na verdade, porque eu saí da faculdade. Quando eu estava na faculdade, eu recebi a minha primeira proposta de estágio, que era na época no HSBC, né? Que depois foi comprado pelo Bradesco. E lá eu tinha uma oportunidade de começar como jovem aprendiz e aprender tudo, assim, basicamente. E logo depois já entrei para o estágio, passei por todas as áreas dentro da área de marketing. E basicamente aqui me teve aquele feeling assim de, nossa, quero entender um pouco mais, foi branding. Eu era aquela pessoa extremamente chata com marca, do tipo... era engraçado que eu nem era designer, mas eu sempre tive esse cuidado de... A cor do Pantone tá certa? Vocês estão aplicando o logo certo? E no banco isso é muito forte, né? Porque tem muitos padrões, enfim, quem trabalha com esse mercado financeiro sabe o quão difícil é. E eu era a pessoa que basicamente sempre queria trabalhar comunicação. Então eu conseguia pegar um evento e transformar ele num blog, depois eu conseguia transformar ele num post, conseguia no evento aproveitar para fazer uma venda ou gerar alguma oportunidade. Eu gostava dessa coisa cross-mídia e dinâmica e que o branding te proporciona, porque você pode ser dinâmico, né? Não é uma coisa que você faz igual todos os dias. Só que
Uma coisa que me incomodava bastante nessa época, e acho que no branding mais tradicional, era que era uma coisa muito baseada em achismo, assim, não tinha, era muito difícil medir tudo, né? Assim, quantas vezes eu escutei dos meus gestores, cara, a gente não sabe o impacto que essa campanha que a gente fez teve, porque a gente não, né, algumas empresas, principalmente B2B, que não tem grana para investir, por exemplo, numa empresa que consegue medir awareness, né, porque são as empresas maiores, você não tem uma visibilidade, você tem visibilidade de visitante, por exemplo. E isso me dava uma limitada, assim, eu falava, cara, qual é o impacto do meu trabalho? Assim, não sei. E aí, nesse processo, assim, de me sentir não impactando de forma, assim, de fato, em dados e receita, porque eu via meus colegas de vendas, né, batendo resultados e comemorando, e quando estava ruim também tinha tristeza, eu não sabia se o meu estava bom ou se estava ruim, porque não tinha como medir o awareness na época, principalmente. Era uma coisa muito para grandes empresas, mas as pequenas eram muito difíceis. Então, eu não gostava de ser cobrada por, quantos seguidores cresceu? Cara, não importa quantos seguidores, já tinha essa mentalidade que o seguidor, ele não fazia no final o jogo virar. E aí foi um ponto que eu entendi que se posicionar bem era importante, e que ter esse crescimento de uma forma constante, e quanto mais você fazia as coisas de forma cross-mídia, de forma eficaz e sempre ali batendo no martelo, isso de fato movia o ponteiro. Mas foi aí que o Growth entrou para me ajudar a mover o ponteiro, entendendo e mensurando o meu trabalho. E aí eu entendi as alavancas, o que era um gatilho, como definir um KPI, o que é um indicador. Porque, assim, até então eram métricas muito de vaidade. E isso me incomodava, assim, de eu não saber o meu impacto na cadeia. De, no final das contas, eu estar do lado de uma pessoa que bateu, sei lá, 200% de meta de vendas e eu não tinha meta. Me avaliavam pela minha criatividade, tá, legal. Mas, assim, eu queria, de fato, gerar receita, queria, algo maior, assim, sabe? Então, acho que o Growth, ele me ensinou a pegar o branding, mas disseminar ele um pouco mais, trazendo dados, assim, sabe? Muito interessante o que você está falando, que é, trazendo para uma discussão mais recente, hoje a gente vê muitas discussões do branding performance, né? Que aí já está em outro nível. Você tem uma discussão, um grupo muito grande que está lá, que é o Analytics, que fala do marketing performance e tal, só quer saber de dado. O outro grupo falava só de brand. A gente está conectando as duas coisas hoje, né? Com o brand performance. Mas uma pergunta que eu quero te fazer, Duda, assim, mas então pegando a tua bagagem de brand hoje, como que você consegue conectar, sabe? Essa bagagem, as estratégias de branding e levar e transformar isso em iniciativas de growth. Como você consegue conectar, mensurar, gerar as métricas? Se puder dar mais exemplos pra gente, seria legal. Lógico. Primeiro, assim, na parte teórica, para mim, branding e growth, eles não estão em lados opostos, né? De fato, como você comentou, um impulsiona o outro. E acho que o branding, como eu comentei, ele me ensinou a entender quem é a marca e o que ela defende e como ela se diferencia, né? E o Growth, ele me ensinou a testar essas mensagens, escalar o que funciona e conseguir transformar isso em aquisição, né? Em LTV, em resultado real. Aqui na Portão 3, por exemplo, a gente conecta isso o tempo todo. A gente entendeu que quando olha para branding, a gente não vende só um cartão, porque no final das contas o meu produto é um cartão integrado a uma plataforma, mas se a gente for para o posicionamento, a gente vende uma liberdade operacional para times que precisam gerir pagamentos corporativos. Então, antes de pensar, acho que uma campanha, a gente entendeu que a marca precisava comunicar para ressoar com quem vive de escalar, por exemplo, que precisa de autonomia, que precisa de controle, que precisa de velocidade. E depois disso, vieram os testes de canais. Beleza, a gente entendeu o que a gente gera valor. Então, agora vamos testar os canais, né? Esse canal aqui é um canal que eu me comunico com essa pessoa que a gente entendeu que a gente gera valor. Porque não adianta, assim, no nosso caso, a gente tentou muitas vezes criar um produto e ir para o mercado vendê-lo. E aí, e já fizemos o contrário. Não tínhamos um produto, comunicamos e vendemos. E criamos o produto depois. No nosso modelo, o que funcionou foi criar um MVP de tudo que a gente quer. A gente vai para um nicho específico de mercado, como foi o caso do cartão para gestores de tráfego. A gente achou uma ótica. Essa ótica gastava muito dinheiro com anúncio. A gente chegou para ela e falou, cara, qual é a sua dor hoje? E ela falou, eu tenho não sei quantas franquias, meu controle está descentralizado, eu tenho vários gestores de tráfego, eu tenho uma agência, a gente acaba usando o cartão do meu CEO, e aí às vezes o cartão bloqueia, não tem limite, aí
a campanha para, e aí são milhões de reais por dia, porque eles investiam muito dinheiro em tráfego pago diário. E a gente falou, beleza, você topa ficar 30 dias sem pagar mensalidade, porque hoje a gente tem um custo de mensalidade, testar a plataforma e trazer inputs? Eles, sim. A gente fez esse modelo, ficamos bem dentro assim da operação para ver todos os bugs, porque a gente deixou claro que ia ter, né, porque era o primeiro cliente nesse nicho específico. E ele estava ciente, estava comprado com a ideia, porque também resolveria um problema dele, e a gente foi desenhando o produto junto. E aí, isso também não é um sinônimo de sucesso, porque quando a gente finalizou com ele, agora vamos escalar para o mercado todo. Só que o mercado todo não são óticas. Óticas têm dores diferentes. E aí, quando a gente foi para o mercado todo, a gente tentou vender para agências. E aí, a agência já era outra dor, diferente da ótica, porque ela está do outro lado ali, né? Tem vários clientes, então ela precisava orquestrar esse pagamento em carteiras. A ótica não, era por cartão. Então, a gente foi entendendo que a gente precisava de um produto modular. E tudo isso com estratégia de, basicamente, testa aí, vamos ver, que nem a gente testa um copy e um criativo, né? Testa o produto, a gente fazia avaliações ali de performance dentro do produto, de usabilidade mesmo, a pessoa clicou aqui várias vezes, não conseguiu criar o cartão, tá confuso, vamos melhorar, né? Desde processos, cara, o que você achou da abertura de conta? Foi fácil, foi difícil? O que você acha que a gente pode melhorar? O atendimento tá eficiente? Você prefere WhatsApp, e-mail? Então, assim, sempre esses inputs que provavelmente no branding, se eu tivesse seguido a carreira de branding, eu teria dificuldade de ir para essa linha um pouco mais, né, de experiência, de descer de fato na estrutura, né, de crescimento desse cliente, dessa dor, desse desafio. Então, acho que quando eu falo de hipótese que o Growth me traz, é muito isso, assim, de você testar também no cliente, né, testar produto, testar mensagem, testar posicionamento, testar tudo. E uma vez que você tem algo mais consolidado, você escalar e entender que às vezes o escalar também, como a gente achou que ia, não flui. E aí você precisa ajustar a rota e rápido e com pouco risco, né? Que eu acho que o legal do Growth é isso, ele te ajuda a minimizar a quantidade de risco que você tem. Então o MVP é um caminho que pra gente funciona muito bem. Poxa, que legal. Então o produto de gestão de tráfego, de gastos com tráfego, nasceu dessa forma, do MVP de uma ótica que vocês foram a campo, entenderam a dor, Exato. Retroalimentaram, fizeram... Poxa, muito legal essa história, caramba. Exatamente. Até porque se você parar pra pensar no nome Portão 3, o pessoal deve perguntar, por que Portão 3? Sim. A gente começou como uma empresa de viagens. E no meio desse processo, o cartão veio porque as pessoas que viajavam precisavam de cartões. Uhum. Então, o cliente falou, cara, legal que vocês fazem reembolso na plataforma, eu consigo pegar um hotel, eu consigo comprar uma passagem, mas a parte de consolidação do gasto, que é um caos, que era muito manual, a gente quer também que vocês entreguem. E aí a gente trouxe a solução do cartão, né? E aí o cartão era focado em viagem. Depois a gente foi descobrindo outros user cases, como esse caso da ótica, que trouxe essa frente de gestão de anúncio, e hoje a gente atende mais de 4 mil empresas de segmentos diferentes nessa frente de cartão para marketing digital. Então, é muito curioso, assim, né? Como você consegue pegar uma fatia de um experimento e escalar isso num nível tão bom, assim, de crescer 2.500% de um ano para o outro. Duda, vou perguntar para você sobre um tema que eu falei na abertura aqui, sobre liderança feminina, mas antes disso, eu quero pegar um gancho do que você falou agora, já que a gente começou a falar da Portão 3, então, até para contextualizar, o que é a Portão 3? Você já contou um pouco, né, como ela surgiu, os produtos hoje, mas o que é, qual o propósito, como que vocês se posicionam hoje no mercado? Já entendi que ela nasceu de uma forma e com um produto específico e foi desenvolvendo outros produtos, mas como que vocês estão posicionados hoje? Qual que é o mercado de vocês? Hoje a Portão 3, como eu comentei, a gente mudou muito, né? E a gente está num caminho onde nos intitulamos como uma fintech, né? E uma fintech modular, que basicamente foca em empresas. Então o nosso principal objetivo é atender CNPJs, sejam eles pequenos, médios ou grandes, a trazer um pouco mais de autonomia para a operação e gestão de gastos e despesas corporativas, seja qual for. Então, basicamente, o nosso objetivo é que um usuário consiga, em segundos, criar um cartão que não seja o do dono da empresa, por exemplo, ou de uma pessoa X, mas que seja um cartão PJ, onde ele consiga alocar essa verba para uma campanha, para uma contingência de campanha. Quem faz várias campanhas, por exemplo, precisa de muitos cartões. Ou alguém que vai, como eu comentei, vai fazer uma viagem, pode também emitir alguns cartões físicos ou virtuais também com a gente. Então, hoje, nosso principal objetivo é ajudar dando uma ferramenta,
né, que esses gestores, sejam quais forem dentro dessas empresas, consigam ter autonomia para gerir esses gastos e ter isso centralizado num lugar só. E aí, obviamente, o cartão ele é o fim, né, que é como a pessoa vai utilizar, mas hoje a gente também tem uma vertical de Pix, né, que basicamente a gente vende um produto para gestão de cobrança. Então, escolas, universidades que fazem cobrança, por exemplo, de mensalidade, podem utilizar nosso produto de Pix automático para fazer essa gestão. E a nossa ideia, de fato, é ser um hub, né, financeiro para que outras empresas consigam cada vez gerir melhor os seus gastos num lugar só, one click, né, e mobile, e enfim, todas as opções que tiverem disponíveis. Então, acho que é um pouco disso. Legal. Então, o foco é ser um hub financeiro ainda focado em B2B, né? Para empresas, principal cliente, tá? Exato. A história da Portão 3, vocês nasceram em Uberlândia mesmo ou em outra região? A empresa é de Uberlândia, né? A empresa é de Uberlândia. O nosso founder, ele é daqui. Ele já foi empreendedor em série, enfim. E quando a gente fundou a Portão 3 aqui, logo, acho que no 6º mês de empresa, assim, rodando, a gente conseguiu passar na YC. Para quem não conhece, o Y Combinator, né, um dos maiores programas de aceleração aí do mundo. E aí foi uma escola, assim. Eu tava começando na Portão 3 nessa época. Eu não cheguei a pegar a inscrição, mas eu peguei o pós, a parte boa. E que foi toda a aula, né, que eles trazem, assim, todo esse know-how de como, né, a gente pivotar, crescer, escalar, etc. Fora toda essa parte da comunidade, né, que ajudou muito. E hoje a gente tem um escritório aqui lindão de 900 metros quadrados, assim, onde a gente até tem a gente cede um espaço dele para coworking, então temos algumas startups que ficam aqui alocadas. A gente tem uma startup chamada Langflow, que é bem grande, de AI, tem a Flashed também, que é de educação, então a gente troca bastante nos corredores. E também virou um escritório onde a gente cedia eventos para a comunidade. Uberlândia tem um polo muito forte de tecnologia, e agro também, né? Todo mundo acaba falando do agro, mas tem muita startup aqui maneira, e a gente hoje faz questão, assim, de produzir esses eventos e trazer a galera para cá. Então, pelo menos uma vez por mês a gente tem um evento aqui. Poxa, preciso fazer uma visita para vocês de Uberlândia, hein? Sim, com certeza. Legal. Comer o pão de queijo mineiro. Eu sou suspeita. Sim, original. Sou carioca, mas é original, sim. Ô Duda, falando sobre liderança feminina, eu já vi que você tem uma voz super ativa nessa pauta, já vi várias publicações e matérias, né, na mídia, você falando sobre isso, e você me disse, né, que você tem uma paixão por liderar, mais ainda por liderar mulheres. Por quê? Conta mais. Cara, eu acho que muito por conta... tenho certeza que muito pelo fator de eu ter crescido dentro de uma área, de um segmento de serviços financeiros e tecnologia, né? Tô indo pra minha 5ª empresa de serviços financeiros e olha que eu prometi que eu não ia mais trabalhar com o mercado de pagamentos, mas eu não dou conta. A gente não consegue sair depois que... Sim, você fica... agora não, agora... Eu ainda fiz uns testes, assim, fui pro turismo, trabalhei um pouquinho rede de shoppings, mas voltei pro mercado financeiro. E é muito doido como eu tive pouquíssimas referências em cada um desses lugares de mulheres, assim. Mas as que eu tinha, eu falava, nossa, foda, assim. Inclusive tem uma referência minha que é a Maresca, ela hoje é uma das maiores porta-vozes de compliance e risco nessa área de fintechs, e ela foi uma grande mentora pra mim. E eu via ela e falava, cara... era tão diferente, assim, porque não era comum, que eu falava, eu quero ser uma pessoa que chega nesse lugar, e depois que eu chegar nesse lugar, eu quero conseguir promover outras pessoas a chegarem nesse lugar. E mais do que isso, tive muita liderança masculina durante a minha carreira inteira, então... não que tenha sido ruim, acho que foi muito positivo em vários aspectos, até mesmo para lidar com a minha vulnerabilidade, né, até a forma de falar, a forma de expressar. Eu tive chefes muito objetivos, muito práticos, então eu tinha que ser nada prolixa, e a gente de branding é muito teórico, né? Então, quando eu migrei para o Growth, tive que aprender a ser um pouco mais direta. E eu sentia muita falta de ter essa transparência, porque como eu não tinha lideranças femininas que me falavam, Duda, pô, vai fazer esse curso, isso aqui
isso aqui tá ruim, cara, se arruma melhor, faz isso aqui você pode melhorar, tô achando que você não sabe falar sobre isso aqui, né, eu acho que não tive, assim, porque pelo menos as minhas lideranças masculinas eram um pouco mais distantes nesse sentido profundo, assim, de trazer mais pro comportamental, que era algo que eu queria. Porque quando eu assumi a minha primeira área e eu comecei a liderar, eu não sabia o que fazer, fui aprendendo fazendo. Porque não tinha esse passar, assim, de mulher para mulher, sabe? Que tem esse cuidado, não tinha. E outra coisa que eu sentia também era que existia um tabu muito grande de falar de dinheiro. De falar de dinheiro, de falar de promoção, de falar de insegurança, de falar sobre, por exemplo, tô menstruada e tô mal e não quero trabalhar hoje, né? E coisas do tipo. E quando eu comecei a participar dos programas de mentoria do Instituto IVG, né, do Nós por Elas, que é o programa que eu faço parte hoje, que é uma parceria do Bradesco com o IVG, eu comecei a pegar algumas meninas para esse processo de mentoria, e era engraçado que eu tinha pessoas de 70 anos que estavam, sei lá, precisando se realocar, porque, enfim, a gente sabe que existe o etarismo, né, então precisavam voltar para o mercado de trabalho, e outras meninas de 18, 17 anos que estavam saindo ali do estágio e querendo, né, assumir novas posições. Então eu consegui ter essas duas visões, assim, e eu via a dificuldade que era não técnica, porque elas tinham. Era muito mais de comunicação, do tipo, grande parte dos meus conselhos eu nem precisava falar nada. Ela falava assim, eu tenho que fazer isso, né? Eu falava, Tipo, ela mesma chegava nesse caminho, e muito porque não tinha referência, né? Então, acho que minha vontade veio dessa falta, dessa vontade de cobrir um gap, principalmente no meu segmento, que ainda, a gente sabe que tem muitos cases, mas de mulheres muito sucedidas, né? E que fundaram empresas, mas ainda são exceções. Então, acho que esse é um pouco do meu propósito, assim, de tentar resolver um pouco dessa confusão aí que a gente se meteu. Sabe que no podcast, aqui no programa, eu converso com bastante mulheres. Inclusive, eu coloquei uma meta pra mim, assim, que eu não... A minha meta é falar com mais mulheres do que homens. Legal. Sei lá, 60, 40, alguma coisa assim. E eu conheci... Algumas pessoas eu já conhecia de mercado, de relacionamento. Outras eu acabei conhecendo nessa jornada, assim, né? Dessa troca. E tem sido muito legal mesmo. Mas agora você trouxe um ponto que eu nunca ouvi ninguém falar. Na real, tipo... Você falou, né? A liderança masculina, às vezes tem uma mulher ali trabalhando com ele e às vezes o cara não tem a abertura de falar alguma coisa, não sabe como falar algumas coisas e as pessoas precisam de conselho comportamental, mais do que o técnico comportamental. Mas você trouxe algo que nunca ouvi ninguém falar. Tô até refletindo aqui porque é algo bastante novo. Nunca tinha pensado sobre isso. Porque pensa, né? Como é que você fala? Porque eu me coloco até no lugar do homem nesse sentido de pensar, porque, por exemplo, eu já tive casos assim de funcionárias que eu tenho uma liderança intermediária entre eu e a funcionária, mas certos assuntos ela fala comigo porque, né, do tipo, sei lá, tomei um chifre ou alguma coisa do tipo, ela talvez não queira abrir pro homem, e é comum, assim, eu acho que não é que é ruim, mas eu sentia falta de ter essas trocas durante a minha carreira, de poder falar que nossa, tomei um pé na bunda, tô mal, não tô conseguindo ser produtiva hoje. Ou até mesmo, você acha que a roupa que eu tô usando tá passando essa imagem que eu quero passar nessa ocasião? Ou você acha que eu me posicionei bem naquela reunião? São coisas que acabavam ficando muito frio na relação homem liderado, né, e liderada. Pelo menos na minha vivência, obviamente pode ser que tenham exemplos diferentes, mas a minha vivência foi muito fria. E quando eu consegui ter uma liderança feminina pela primeira vez, eu vi o quanto fazia diferença. E aí como foi quando você teve a liderança feminina a primeira vez? Foi muito diferente? Não, foi muito diferente, assim, porque basicamente como se tudo que eu achava que não era possível falar com um chefe, eu consegui falar, sabe? Eu meio que rompi uma... Você sentia que você tinha liberdade pra falar de tudo? Rompi uma terceira parede ali. Mas hoje em dia, com o meu atual chefe, por exemplo, que é um homem, eu me sinto muito livre para falar. E eu acho que muito por causa desse processo de mentorar meninas e ajudar elas, eu falei, cara, eu preciso eu mesma também aplicar isso, né? Porque não faz sentido. E aí você vai cavando, você vai fazendo. Mas a gente sabe que é diferente. Então, é muito solitário, né? O mercado... quanto mais o seu cargo, mais solitário é, assim. Então... É difícil, assim, você precisa ter uma válvula de escape ali, ou fazer terapia pra caramba, porque senão você surta. Duda,
quero explorar com você, voltar para o tema de growth, que eu acho que o pessoal está bastante interessado aqui para saber mais da sua experiência, enfim. Agora uma visão um pouco mais técnica, tá? No seu papel hoje, como que você analisa os dados e métricas, como que elas orientam as suas decisões? Tipo, você deu alguns exemplos aqui de construção de produto, né? Mas como que você leva tudo isso em consideração para saber, cara, vamos nesse caminho, isso aqui vai dar resultado? Quais são os dados que você precisa analisar, mensurar, para dar direção para o time e falar para o time, foca nisso aqui vai dar legal, vai dar bom. Tá, cada caso é um caso, mas vou nesse cenário do exemplo que eu dei. Eu acho que eu comentei até com você quando eu te conheci que eu assumi a área de vendas recentemente, tem 1 ano e 2 semanas agora, eu acho. E eu percebi uma coisa que era, a gente tinha um baita funil gigante, um monte de métrica global, submeta, farol de meta, acelerador de meta, 1 quilo de coisa. Quando chegava as reuniões de time, eu falava, e aí galera, qual é a meta? 200, 400? Ninguém sabia, porque eram tantas metas que era uma coisa confusa. E quando a gente refinou tudo para uma única métrica, né, tipo uma métrica âncora, fez muita diferença. E aqui na Portão 3... Mas do tipo, desculpa, uma meta âncora do quê? De faturamento, de cliente? Você vai dar um exemplo? Vou te dar um exemplo. E aí aqui... Não, sim, é que eu fui e voltei, né? Me perdi aqui, mas vamos lá. E aí, por exemplo... É que eu fiquei curioso, eu não queria esperar. Sim, vou te explicar. E aí a gente olhava para esse funil todo, era, sei lá, um conjunto de 10 métricas, algo do tipo, e como eu te falei, ninguém sabia qual era a principal. A gente botava pesos de 10% em cada uma, então, tipo, no final das contas, a gente viu que, legal, estávamos gerando 100 leads, dos 100 leads, 40 reuniões, das 40, a gente sabe que vai ficando um pouquinho, né, no funil ele vai limpando ali até chegar no final, fechamos 8 negócios. Só que aí a gente comissionou a galera que gerou 100 leads, legal, mas que fechou 8 negócios. Tipo, qual é o peso e medida disso aqui? Então, não adiantava ter... Lógico, a gente tem que sempre medir esforço e resultado, mas aqui hoje, por exemplo, a gente coloca métricas de 40% em esforço e 60% em resultado, porque no final a gente está num modelo de negócio agora que eu preciso escalar ou quebra, né? A gente não chegou a ser uma big company nem um unicórnio para poder estacionar, então nosso modelo de aquisição, ele basicamente tem métricas onde 40% eu sou responsável por medir o esforço do time, logicamente, e os outros 60% compõem métricas de resultado. E aí, te dando esse exemplo, foi o que eu falei. Não adianta fechar 400 clientes e no final nenhum deles vai usar o cartão, que é hoje como a gente usa dinheiro, né, o transacionado. Então, basicamente, o que hoje a gente faz? A gente tem essa métrica-chave, que é o GTV transacionado, que a gente chama, né, que é o volume de transações em português. E, basicamente, se esse GTV está dentro do pace que a gente definiu que precisa estar no mês, eu não olho para mais nada. Parabéns, bora escalar, cresce 20% no mês que vem, né? Aquela coisa. Agora, pace caiu, tá ruim, aí a gente dá um dip, né? Desce ali profundo nos indicadores de apoio, que no nosso caso são números de contrato, quantidade de ligação, ticket médio, canais, aí entra nos canais, olha os canais, custo de aquisição do canal, a origem desses leads está vindo mais de qual canal, para a gente poder botar mais otimização, eficiência naquele canal que está trazendo leads que estão transacionando, talvez tirar um pouco do dinheiro do que não tá, e esforço do que não está transacionando. E aí por aí vai. E aí isso ajuda muito, porque hoje, por exemplo, aqui a gente não tem área de marketing, vendas, a gente tem uma área de aquisição, aliás, 2 áreas de aquisição que são divididas por verticais de produto. Então a minha vertical cuida de cartões e todos os use cases de cartão, e eu tenho uma outra área que olha para Pix e outras verticais que vão surgindo, que a gente chama de novos negócios. Então, na minha vertical, eu tenho pessoas multifuncionais que podem vender, podem ser pré-vendas, podem ser closers, podem ser BDR, podem ser marketing, podem ser, sei lá, qualquer coisa, farmer, hunter, tudo, porque todas elas já passaram por todas as funções dentro da área e entendem um pouquinho de cada coisa. Então, basicamente, quando eu vejo que o pace caiu e a gente tem o potencial de melhorar em algum lugar, eu pego e realoco pessoas ali pra gente conseguir gerar a roda e voltar pro pace. Aí voltou pro pace, cada um volta ali pro formato que mais atraiu.
Então, outra coisa que também era, cara, a gente tinha um monte de dashboards, assim, lindos, painéis maravilhosos. Mas é aquela coisa, um monte de dashboards você não se perde, né? Então, reduzimos muito para visões, como eu falei, reduzidas, né? Do que realmente importa pra gente, que no final é o transacionado, quantos clientes transacionaram naquele mês, quantos são novos, quantos são antigos, quantos pararam de transacionar, isso é importante pra gente. E aí, quando o número está muito discrepante fora do forecast que a gente estipulou para aquele mês, aí beleza, vamos descer naquela métrica e aí a gente cria painéis, às vezes, ou visões analíticas ali para analisar o que está errado. E aí, basicamente, toda semana a gente tem um ritual, né, de acompanhamento dessas métricas, que é uma weekly semanal, onde cada squad desses dentro do meu time, basicamente, traz ali num formato de... Cara, testamos isso aqui foi o high, isso aqui foi o low, e sempre com dados, e propõe o próximo plano de ação. E aí aqui, eu sou muito chata nessa parte, porque o que acontecia muitas vezes era, legal, a gente ficava naquelas reuniões enormes, que todo mundo fala um monte de tarefa, ninguém anota em lugar nenhum, não tem data de conclusão, e era, sei lá, 15 tarefas pra, tipo, depois de um mês eu virar e falar, e aí, galera, sei lá, aquela coisa andou? Ah, não, porque fulano esqueceu de fazer a tarefa tal, ciclano esqueceu a outra, e aí as outras... foram efeito manada ali e não conseguiram. Então, todas as tarefas e todos esses planos de ação têm um responsável e um entregável. Não importa se é fazer uma ata de uma reunião que fale daquilo, né? Tem que ter um entregável, um dono e um entregável, porque se não tiver, não sai do lugar. E aí, além dessa organização, foi o que eu falei também do MVP. E MVP não só para produto, MVP para ideia. Assim, meu time, por exemplo, o que é mais criativo, a galera que é mais, né, fundamentada em marketing, eles têm altas ideias pra gente melhorar várias coisas. Mas às vezes são ideias que vão ser implementadas em 10 meses, 11 meses, a gente não tem esse tempo pra fazer isso agora. Se eu paro a estratégia que a gente precisa fazer agora pra olhar pra 10, 11 meses, porque a gente sabe que às vezes o time não consegue dar conta do curto e do longo prazo, ele vai olhar pro que ele gosta de fazer, obviamente, né? A gente perde o foco. Então eu falo, beleza, gostei dessa ideia, mas vamos fazer o MVP dessa sua ideia? Faz assim, a versão mais pobre que você puder, mas que funcione para você testar. Se você conseguir me trazer, sei lá, 10 pessoas que querem, com potencial de GTV, a gente tem uma métrica aqui mais ou menos de quanto é ideal pra gente, né? Então vamos supor, sei lá, se você me trouxer 10 clientes de 100 mil reais, eu pago essa ideia e a gente segue com ela. Eu compro essa ideia e vambora. Exato. E era uma coisa que meu chefe fazia muito. Eu falava, Fernando, vamos fazer um self-checkout? Ele me traz 10 clientes que querem um self-checkout que eu faço. Número mágico, né? 10. Me traz 10. Não, falei 10 aqui da cabeça, mas ele sempre trouxe muito para esse campo de gera demanda, traga demanda antes e aí a gente implementa. Porque como a gente é enxuto, hoje a empresa tem 60 funcionários, né? A gente não consegue abraçar tudo. Então, de fato, tem que abraçar o que vai gerar valor. Seja para o cliente ou seja para a empresa, em nível de processo, redução de custo, redução de headcount, sei lá. O que é que seja, tem que ter um objetivo, né? Então, a gente faz esses MVPs, às vezes fica bem pobrinho mesmo. E a gente avisa para o cliente, é teste mesmo, mas vai ver, traz tudo que você quiser. Se der certo, a gente vai melhorar e vai envelopar para você num tempo recorde, sabe? E a gente faz. E é isso, assim, eu acho que juntando todas essas coisas a gente conseguiu criar um modelo rápido, baseado em dados objetivos, né, que não são muitos dados, e o mais importante, criar essa cultura data-driven no time, porque não adianta 2, 3 pessoas da área saber o que é GTV e o restante ficar lá com cara de paisagem porque não sabe o que é, né, porque isso acontece muito, assim, principalmente quando você tem uma área que tem pessoas de diversas funções, né? Marketing, vendas, pós-vendas. Quando vendas está falando, marketing está assim. E vice-versa, mas aqui não funciona, porque o funil ele está conectado. Se marketing gera lead ruim, a ativação vai em cima e tudo vira uma coisa só, porque a métrica é igual para todo mundo. No final é transacionado. Então, fez diferença. Fantástico, legal. Pô, muito legal, Duda. Tipo, tem uma métrica única. É o GTV. Todo mundo olha para ela, né? E é o que você falou. Se o pace tá adequado, da forma que você estipulou, beleza, as coisas estão acontecendo, né? E se não tiver, aí você volta, aí você olha deep dive, tá? Onde que a gente tá falhando, a gente pode melhorar. Pô, muito legal. Claro que é uma dificuldade, né? Para todo mundo olhar para o seu negócio e tentar definir essa métrica principal. Qual que é a nossa métrica principal? É difícil demais,
No nosso caso é mais tranquilo, porque é como a gente monetiza dinheiro, assim, mas tem empresas que têm várias, né, formas de receita, então talvez SaaS, aí tem, sei lá, alguma outra coisa, então fica um pouco mais complexo, mas acho que se você tiver 1 a 3 já é melhor do que 10, né, do que 6. Sim. Então, e lógico, não é porque tem uma métrica grande que você tem que parar de medir também os resultados individuais, que eu acho que é importante, porque senão a gente tem a galera que muleta ali em cima das outras, né? E isso para um mercado, por exemplo, que nem o nosso, que é competitivo, eu até desestimulo alguém, né? Se a pessoa estiver fazendo muito, do lado não tá fazendo, então tem que ter esses cuidados. Legal. Ô Duda, a gente está chegando no final aqui do bate-papo, passou super rápido. Eu quero fazer 2 últimas perguntas para você. Primeiro, olhando para a sua carreira, a tua experiência, até a sua atuação hoje, onde você sente que você consegue, você traz mais impacto, faz o maior impacto na vida das pessoas que convivem com você? Nossa, essa pergunta é difícil, né? Bem difícil. Mas eu vou com base no autoconhecimento aqui e nos feedbacks que eu recebi. Como eu comentei, eu acho que eu tenho uma obsessão muito forte assim, por tirar o melhor das pessoas e ajudar elas a ver onde elas podem chegar, e acho que mais do que isso, entender o impacto. Como eu me questionava muito sobre o meu impacto, eu faço muita questão que todo mundo do meu time entenda o impacto dela no todo. Seja uma copywriting que escreve blog post a um cara especialista de dados, assim. Tá, beleza, você é copywriting, mas assim, você não é um tirador de pedido. Você tá escrevendo porque você precisa escrever porque vai gerar alguma coisa, né? Porque você tem impacto no todo. Então, acho que eu costumo falar bastante pro time, assim, sobre quando eles estão inseguros nesse sentido de empoderar. Tipo, vai com medo. Se não for algo que tem impacto financeiro e ético, vai e a gente ajusta, se der merda, eu tô com você, sabe? Então, acho que eu gosto de criar esse ambiente, assim, onde as pessoas conseguem ter liberdade pra testar, pra errar e tô lá junto quando erra, né? E especialmente para mulheres, como eu comentei, que eu acho que eu senti que foi muito solitário para muitas delas, então acho que eu tento entrar nisso. E acho que nessa transparência, no diálogo do dia a dia, eu acho que eu sou uma pessoa muito acessível, assim, sabe? Eu tento ser muito acessível, independente da agenda caótica. Cara, tem 2 minutinhos para falar? Tenho. E sempre em cima de uma comunicação transparente de, cara, entregou um relatório e tá ruim? Tá ruim esse relatório. E lógico, a gente tem pessoas mais sensíveis, outras não tanto, que você consegue falar de forma direta, mas eu prefiro 1000 vezes falar do que ter que desligar a pessoa e ela nem saber o porquê que ela tá sendo desligada. Ou absorver aquela função e ficar absorvendo porque a pessoa não consegue, né, fazer e eu gosto dela e não quero perdê-la e fica nesse processo. Então acho que eu gero impacto tentando trazer transparência, assim, diálogo e encorajando, assim, sabe? Eu acho que eu costumo falar, gente, vai. Eu tenho pessoas no time que não gostavam de falar em público, assim, tinha um trava, assim, de tremer. E aí fui aos pouquinhos, e hoje dão palestra, sabe? Podcast, eu falo assim... TED Talk total. Falo assim, o que é isso? Meu Deus, tá falando melhor que sei lá, o Steve Jobs já. Brincadeira. Mas assim, acho que é esse processo. É prazeroso, né? Você vê que você gerou valor. E a transparência conecta e dá confiança para as pessoas, né? A pessoa sabe que se você falou algo ou deixou de falar, cara, é aquilo que você está falando. Agora, sim, é o seguinte, quero pedir a sua ajuda, uma oportunidade aqui, dar um recado para as mulheres que ainda não alcançaram uma posição de liderança e almejam isso para a carreira delas. Dá um recado, um conselho, o que você falaria para essas pessoas? Cara, eu falaria para sentar à mesa, assim, jogar o game, ir com a cara a tapa. Acho que o não você já tem, mas aí você vai ter que percorrer atrás do sim, né? E para percorrer atrás do sim tem que ser botando a cara no sol mesmo, assim, sabe? Porque no final das contas não tem fórmula. Eu poderia falar aqui vários livros para ler, podcast para ouvir, inclusive o seu, né? Já que você está trazendo várias mulheres aí legais que com certeza construíram coisas grandiosas, mas eu acho que ir com medo, assim, sabe? Vai com medo mesmo, muitas vezes, inclusive toda vez que eu vou dar uma entrevista eu vou com medo, porque eu não vou dizer que eu fico completamente tranquila toda vez que eu falo zero, mas no processo você vai se encorajando. Então, não tenha medo de errar, né? Eu acho que... E de assumir o erro e de ser vulnerável e falar, cara, eu não sei o que fazer aqui. Eu prefiro pessoas que falam que não sabem o que fazer, né? E a gente ajuda ali, dá o norte, do que aquela pessoa que não fala, chega a data, ela não entrega e ficou por isso, sabe? Então, tenha iniciativa.
acho que iniciativa, no final, leva a gente para algum lugar, seja, né, pro que a gente quer, ou às vezes para um passo perto do que a gente quer, porque nem sempre, né, a gente vai conseguir no tempo que a gente gostaria, né? Eu acho que hoje a sociedade é muito imediatista, então a gente também precisa ter um pouco de paciência e estar no lugar certo, na hora certa, mas ter iniciativa, eu acho que é o principal. E de fato, errar mesmo, porque o erro te torna melhor, né? Então, acho que é isso. Tudo bem, tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo, é isso, com certeza. Hoje é a oportunidade de você pedir aquela promoção pro seu chefe. Meu time que tá ouvindo, espero que não. Eu vou mandar pra todo o time aí quando o episódio for pro ar, tá? Pode deixar. Meu Deus. Pessoal, essa foi Eduarda Camargo. Duda, muitíssimo obrigado pela sua participação. Obrigada, foi um prazer. Adorei esse escopo de perguntas. É bem diferente, assim, falar sobre a gente, né? Acho que eu nunca falei sobre a minha infância com ninguém. Assim, pelo menos publicamente. Então, achei muito legal. Adorei sua infância. Tô super curioso aí pra conhecer seu pai, tá? Você falou que ele é semiótica, o professor entende tudo de símbolo. Pô, adoro esse tema, esse tipo de tema. Minha paixão, né? Com certeza, com certeza. Vou fazer essa ponte. Ele adora conversar. Mister Conversinha. Muito bem. Obrigado, Duda. Nos falamos. Abração. Até mais. Obrigada.